Salve, salve rapaziada, salve, salve nação andreense. Estamos aqui para mais um programa, mais um papo de andreense, né? Mas dessa vez, né, é um papo importante pelo convidado, né? Pelo que tudo o Santo André sempre importa pra gente, mas pelo que veio demonstrando em campo nessas últimos jogos, nessas últimas semanas, né? A gente já eliminado do único campeonato do nosso profissional, né, que é a Copa Paulista. A gente acabou perdendo para os amigos do lado aqui, né? Perdemos de 2-0 naquele lixão lá. Perdemos, estamos eliminados. Mais uma vez a nossa diretoria conseguiu, né? Conseguimos ser eliminado com mais um time montado mediocremente, né? Com todo respeito ao Sport Clube São Bernardo, mas aquela empresa que veio do Sport Clube São Bernardo trouxe aqueles jogadores, são jogadores de A3 para baixo, que até o nosso parceiro Alma, né, fez uma enquete lá no Instagram dele, né, Mal? Perguntando, né, quais jogadores ele achava que do nosso elenco que poderia ficar para dois. São um ou outro no máximo. Montaram um elenco muito zero profissional, zero capacidade técnica dentro de campo, zero raça. Ainda o Peixe conseguiu vir, né, voltou, conseguiu dar uma melhorada no time, mas muito em cima da hora, então o time não andou. Agora o que sobra pra gente é o Sub-20, né? A gente joga quarta-feira contra a Portuguesa lá no Canindé. Mas antes disso, né, é importante lembrar, o Sub-20 bateu o Corinthians na quarta-feira passada. 1-0. 1-0. Classificado já. Classificado já, é só para conseguir uma colocação melhor para ver o nosso adversário na próxima fase, né, na segunda fase, que agora o Paulista mudou, tá maior, né, o Paulista Sub-20, e a gente vai ter as nossas meninas também, o Sub-17, vai jogar a Paulista Cup, né, vai jogar. É o próprio Paulista, é o próprio Paulista. Então, infelizmente, o 15 eliminado, o 17 eliminado. Então, o que sobra pra gente agora é apoiar a nossa molecada, o nosso futuro, né, Mal? Acho que o papo de hoje vai ser até um pouco doloroso, né? Pelo momento aqui, a gente trazer uma pessoa tão vitoriosa, que marcou tanto. No meu caso em particular, foi a pessoa que fez a geração, mas especificamente a pessoa mesmo que fez eu deixar de ser o que a gente chama aqui de torcedor misto. E por sua causa, já vou te apresentar, eu falei assim, não, dá pra ficar só nesse time aqui, cara. Dá pra torcer só pro Santo André, que é o meu time mesmo, é o time da minha cidade. Então, sem mais delongas, a gente tá aqui com o Jorginho, o Jorginho Cantinflas, outro, agora já professor Jorge para alguns. Seja muito bem-vindo, Jorginho. Você tem uma história gigante nesse time. Uma história de idas, vindas, voltas. Muita gente, a sua geração, Arthur, que acha que um time na Série A2, ele ou é o fim de carreira, ou ele é apenas o começo da carreira. O que o Jorginho fez, já não era um moleque quando veio para cá, né? Já tinha uma rodagem. Jogou muito aqui. Depois ainda vai para Santos, para Atlético Mineiro, pega a seleção brasileira e volta para encerrar a carreira aqui, cara. Que história linda. Jorginho, o que você lembra desse Santo André que agora a gente está aqui sofrendo tanto, hein? Olá, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Eu vim em 92, eu tinha 27 anos. Eu tinha sido afastado do Palmeiras, né? E o... 93, aliás. O Jorginho Abicalan me convidou e eu vim pra cá. Era o Hélio dos Anjos, né? Sim. O goleiro acho que era o Rafael. Rafael Camarote. Rafael. Do Curitiba. 93, Rafael. Aí depois eu não vou lembrar mais. Vou lembrar de poucos ali. Vou lembrar do Aguinaldo, o zagueiro. O Riza tava depois sumiu, desapareceu como sempre. O Claudinho, que era meu companheiro de ataque. Baiano, né? Sim. O Claudinho Gaúcho, né? O Claudinho, o centroavante é o Gaúcho, o Negrão. Isso, ele mesmo. Eu lembro pra mim que ele tinha jogado, ou ele jogou só no Não, Bahia? jogou no Vitória. Jogou no Vitória. Pra mim que ele era baiano. Não, ele é de Caxias do Sul. A minha família, a gente tinha uma brincadeira com ele, que a gente falava que ele era o mais malandro. O Santo André dava saída, a gente fazia até isso quando a gente ia jogar bola. Era o pique do Claudinho. Ele dava um pique assim, ó. Você fala, cara, esse cara corre, hein, meu? Depois ele ficava lá na frente. Aí tinha o Candê, se eu não me engano, como volante. Quem mais? Aí eu não me lembro mais. Aí já não... Tinha os meninos da base, que tava o Ivanzinho. Sim. E o Nenê, que pra mim acho que foi a maior revelação do Santo André foi o Nenê. Com certeza. Aquele baixinho, infelizmente falecido também, né? Então, aí nós subimos aquele ano, 93, 94 nós disputamos a Série A do Paulista. Mas no primeiro jogo, São Paulo e Santo André, o Doriva me deu um carrinho, rapaz, pegou na minha panturrilha. Batia pouco o Doriva, né? Eu fiquei acho que quase o campeonato todo sem jogar, porque deu uma contratura na panturrilha, né? E
deu um coágulo de sangue entre os gêmeos, então eu não podia, eu só fui fazer uma ressonância um mês depois, praticamente. Aí mais um tanto para recuperar, acabou o campeonato. Aí depois realmente foi entre indas e vindas. Todo janeiro eu estava de volta. Que legal. Eu acho que foi um clube que me deu a chance de voltar a um cenário de campeonato brasileiro que em 97 eu saí nem disputei o último jogo. Sim. Porque aquele homem de preto lá, lá do Nordeste, meu Deus, como é que é o nome dele? Puta merda. Falei uma vez eu falei pra ele num jogo Santos e São Paulo, Sidraque. O Sidraque Marinho. Sidraque Marinho, eu falei pra ele assim: se você me der um cartão amarelo, eu vou dar um pontapé no menino do São Paulo. Se você me der o cartão, eu vou acabar com a minha carreira, mas eu te rebento. Nossa, Aí o menino do Santos lá, o volante, era do Santos, foi pro São Paulo. Aí ele me deu uma chegada, ele deu o amarelo. Aí ele parou de me dar pontapé. Eu falei, agora sim, senão o Sidraque me tirou do jogo, dos últimos jogos aqui, o último jogo aqui, porque um cartão amarelo lá contra o Matonense. Matonense. Mas nós perdemos aquele campeonato, não foi por isso não. Infelizmente o final de Jairo não tá mais aí, né? Não. Mas foi um erro de administração, que eu não vou contar o erro total, mas foi um erro onde mexeram no lugar onde não tinha que mexer e a bola entrou ali. Foi 1-0 que nós perdemos pro Ituano. Finalzinho o menino fez o gol de falta. Não, Novo Horizontino, 1-1. Não. Ou você tá dizendo do outro jogo mesmo? O Ituano, aqui, no Bruno, no gol do fundo, lá de trás, não da entrada aqui, de lá. A bola entrou no ângulo ali, foi 1-0. E acho que no último minuto eu coloquei uma bola na trave, de falta, também. E nós perdemos ali, porque se nós tivéssemos empatado, nós tínhamos a chance de ganhar o último jogo contra o Novo Horizontino para poder subir. Completando a mesa, Sérgio, bem-vindo aí. O que você lembra? Quantos anos você tá, Sérgio? Agora estou com 47. Bom, mesma idade que eu, então acho que assim, é a idade que viu esse time saindo ali de criança para ser jovem, né? Eu acho que foi o time que fez essa nossa geração de quase cinquentões hoje ser apaixonado por futebol, é o que da nossa turma ali, né? É o pessoal. O que você lembra, Sérgio, dessa época aí? Então, pessoal, esse foi o primeiro campeonato que eu acompanhei com mais afinco, foi esse de 97. Então eu lembro muito do time quando o Jorginho jogava, tinha ele, o Ivanzinho jogava nesse time também, o Bigu, o Roberto Ramos no meio-campo. Eu lembro o time de. Se você me permitir, o goleiro era o Maisena, Leandro Silva. Isso. João Marcelo. Começou era Aguinaldo, depois veio o menino do São Paulo lá, o Sérgio Baresi. Serginho, Bigu e Roberto Ramos, eu, o Ivanzinho, eu não lembro se estava o Justo Batata ou se era o Alexandre. O Alexandre estava do lado esquerdo. O Alexandre jogou como ponta esquerda. Depois veio o Fabinho. E o Cilinho chegou a jogar também. E o Cilinho chegou. Vou ler pra vocês aqui. Brigava Alexandre e Cilinho. 15 de Jaú, 1, Santo André 1, primeiro jogo no dia 2 de março. Santo André entra em campo com o Maisena, Leandro Silva, que dizia a lenda, não tinha pago a tia da lavanderia, eu lembro dessa história. João Marcelo, Aguinaldo e Serginho. Bigu, Roberto Ramos, que pegava a bola pra bater o lateral e batia a bola lá dentro do gol. Roberto Ramos e Jorginho, Cilinho, depois Rogério, Nenê, depois Vitor e Alexandre, depois Candeias. Técnico, também um gigantesco. Esse é uma figura que foi muito cedo, né? Tata. Infelizmente. Infelizmente. E esse ano aqui é o ano da Matonense, né? Eu e o Sérgio, a gente gosta de acompanhar a segunda divisão. A gente foi assistir esses dias Tanabi e Ecos, Tanabi e Grêmio Mauense. Tanabi e Grêmio Mauense. Aí aparece um cara ali pra gente e fala assim, vocês torcem pro Santo André? Vocês vão lembrar, vocês não devem gostar de mim, meu nome é Júnior, eu só joguei na minha vida um jogo, que foi aquele lá em Matão, que ele entrou no segundo tempo, acho, né? Ele falou o seguinte pra nós, Jorginho, ele entrou e disse que deu uma entrada em você que você foi parar lá no banco de reserva. Foi no Jorginho? Foi, ele falou pra gente. Falou com orgulho, ele falou que a única coisa que ele fez, o resumo da carreira dele foi esse aí. Tudo incrível, então, foi num lance mais ou menos assim que o Sidraque me amarelou. Depois ele não me amarelou quando eu derrubei o táxi. Sim. Quando ele foi bater o pênalti. Porque ele sabia que ele tinha feito porcaria, entendeu? Então,
Mas faz parte. Não, mas esse ano é um ano muito mágico, né? Eu diria que o acesso vem em 2001, né? Isso. Mas a gente até era nessa época, a gente brincava dos anos ímpares e anos pares, né? Que no ano ímpar a gente... Era essa lenda também, que os caras punham dinheiro no ano ímpar, no ano par... Então todo ano ímpar tinha mais chance de subir. E esse time de 97, além de tudo, tinha começava muito bem, né? O Maisena era um puta goleiro, Nossa. né? E eu considero que aquele último gol contra o Novo Horizontino... Tanto que ele mesmo, eu já ouvi uma entrevista dele falando Falhou. que, olha, tem uma dor no coração que era... Ele até dizia que queria ter voltado pro Santo André. Hoje ele abandonou com tudo, né? O futebol parou de vez. Mas gozado, né? Aquele time, eu não queria jogar não. Eu não queria vir não. Porque eu achei que era muito velho. Pô, eu já tava... 97 eu tava com 32 anos. Imagina. O Bigu com 35, 36. O Ramos com 30, 31. O Leandro com 30 e porrada. O João Marcelo com 30 e porrada. O Ivanzinho com 30 e alguma coisa. Eu falei, pô, Tata, esse time aí é time de velho, pô, não sofrer tanto. E aí eu falei, não, eu vou não. Ele falou, não, vem. Aí eu peguei um dia, ele me chamou, falou, vamos fazer um coletivo? Amanhã, vem pra cá. Me ligou em casa, eu falei, puta, Tata, vou não. Não, vem, traz a chuteira. Falei, tá bom. Aqui passei agora na Avenida do Estado, onde tem onde era uma empresa que a gente treinava lá, como que é o nome? Aqui na Avenida do Estado. Eu confesso que nessa época a gente nem pensava nessas coisas de treino, né, Sérgio? Tinha um avião na época lá na Avenida do Estado, ele tinha dentro da empresa, assim, tinha um avião no alto aqui. Quem estiver assistindo e lembrar disso aí, manda pra favor. gente aqui. E aí eu peguei... Isso. Na Avenida do Estado ali, um pouquinho antes que do Senac, do Sesc, aquele negócio ali. Ah, pode ser aquele campo que era do lado da Fertilizantes Copas, talvez? Aquele aí onde é prédio hoje, talvez tinha um campo ali. Era uma empresa de fundição. E aí É. eu terminei vindo. Aí o Tato foi fazer um coletivo, aí eu fiquei no time de reserva. E aí acho que eu fiz uns 2, 3 gols, aí os caras, ô Tato, põe ele pro lado de cá. O Bigu, põe ele pro lado de cá. Aí eu falei, tá bom. Aí o Tata me colocou, eu virei. Aí nós viramos o treino, fizemos acho que uns 4, 5 gols lá. Aí o finado presidente, o finado Jairo, tava vendo o treino. Aí encostou e me falou, pô, Jorge, você tem que ficar. Olha o que vocês fizeram. Eu falei, não dá, é muito velho esse time. Não. Aí o Bigu me encheu o saco também. Falou, ó, fica aí. Aí Ivanzinho, que era muito meu amigo, né? Ivanzinho acho que foi um dos melhores amigos que eu tinha aí no futebol. O Ivanzinho, velho, vamos ficar. Tá bom, velho, vamos ficar, vai. Campo da Laminação. Laminação, é isso. Obrigado, Fábio Reis. Também, Opa, Valeu, obrigado, Fábio. além É isso mesmo, laminação. de artilheiro, ele também contribui nas... É isso mesmo, campo da laminação. Foi assim que foi montado esse time. Foi dessa forma. Caramba. Eu só vim pra colocar ali o... Como é que o Tata entra nessa? Porque o Tata, a gente depois, né, vai ver ele ser o auxiliar do Muricy muito e tal, mas... Não, o Tata começou como treinador. Ele auxiliou primeiro o Leão, né? Aí depois ele começou como treinador e veio parar aqui no Santo André. Ele estava, se eu não me engano, no Nordeste. Aí o Jairo contratou, trouxe ele para cá. E ele já tinha trabalhado com ele. E aí ele me ligou, me encheu no saco, né? Ele me adorava de tudo quanto era jeito. Nós tínhamos ganhado lá em Belém, lá fazia acho que 4 anos que não ganhava o Paysandu do Remo, que não ganhava, e nem jogo ganhava. E nós ganhamos 4 partidas seguidas de 1-0. Nossa, os remistas queriam matar a gente. E Era época que não tinha era o Paysandré, que saía meia dúzia de jogador daqui do Santo ia pra André. lá, porque quem trabalhou lá também foi o Hélio. O Hélio levou um bocado daqui pra lá. E trazia também muito jogador do Ceará. Quando o Hélio pegava aqui, o Hélio trazia muito jogador do Ceará, que ele trabalhou muito tempo no Ceará. Ceará, Fortaleza, esse time, o Hélio trabalhou muito. Então foi assim que nós que terminou montando esse time, e que pra mim foi um dos maiores, melhores times que eu joguei. Com certeza.
E dá uma, só antes de continuar a conversa, né? Dá uma boa noite pra todo mundo que tá aqui com a gente, né? O Rael mandando boa noite. João Vitor Dias, boa noite, amigos do Papo. Fábio Reis, né, tá aqui com a gente. Boa noite, meus amigos. Um enorme abraço para meu amigo Jorginho. Parabéns ao Papo. O Glauco Reinaldi, Jorginho, ídolo de uma geração. O Glauco é da nossa idade também. Então. O Osvaldo, boa noite a todos, principalmente para o craque Jorginho. O Tchê, boa noite. Por onde o Jorginho passou, fez história. Grande abraço do Tchê do Centreville. A Stephanie tá aqui com a gente, que não pode faltar. O Alma, né, o Léo. Boa noite, meus ídolos. Você pulou a Karine. Karine, minha parceira, que tá colando com nós agora. O Alma mandou boa noite, meus ídolos. Como eu amo esse podcast, baita orgulho de ver nossa torcida reunida para movimentar a cultura andreense. Abraço ao Jorginho, craque de bola. Sérgio, Obrigado, mostra aí gente. Obrigado mesmo pelo carinho. Jorginho, nosso ídolo, essa camisa com certeza te traz Essa- bastante lembrança, né? Essa acho que foi a primeira, quando eu cheguei. Eu acho que foi em 93, se eu não me engano. Não, essa aqui é de 97, foi a última passagem. Essa é 97? Essa é de 97. 97. Essa foto desse É que time, Essa camisa aqui também, a cor dessa cor foi das primeiras também que nós jogamos. a Isso. foto desse time é uma foto famosa, porque alguém chama o Ivanzinho na hora da foto. Vocês estão tudo posado lindo e o Ivanzinho tá assim, ó. Olhando pro lado. Aliás, a gente manda pra esposa dele, aí não sei se ela tá acompanhando, eu sempre mando pra ela, se tiver, é outra grande figura aí que a gente tem com muito carinho. O Ivan é uma pessoa, eu preciso ir lá vê-lo de qualquer jeito e preciso rápido. Vamos ver se o ano que vem eu vou lá vê-lo. Jorginho, mas aí, depois desse time 97, pra onde o Jorginho vai? Qual é a... Então, é por isso que eu falei, o Santo André na minha vida tem uma posição muito encantadora e muito grande. Por que isso? Porque quando eu saí daqui, eu fui pro Atlético Mineiro. Aí do Atlético eu vim pro Santos. Tudo isso com o Leão, né? Fui convidado com o Leão, depois com o... Aí do Santos eu tive uma pequena passagem no Paraná e fui pro Fluminense. Mas o Atlético é aquele time que vai jogar Nós somos campeões da Comebol. campeão da Comembol. Putz, Valdir Bigode jogava nesse time também, né? Nós fomos ganhar invicto. O time era bom. o time era bom. Não era o time era Tafarel no gol? Esse time? Era. Porra, Era. De massa. bom. Tafarel, Dedimar, que jogou aqui também. Sim, o nosso Dedimar. Dedimar, Verdade. aí era o Bruno, o Negueba e o Dedé. Aí jogava aí o Dedimar na direita, aí o Bruno por dentro, o do Doriva, eu, o Valdir de centroavante, o Marques de esquerda e o Hernani na direita. Esse era o time. Nós fomos campeões da Comebol e ficamos entre os 8. Isso então já com 33. Falou que tava com 32, tava não? com 30, não, isso foi em 97, foi com 32. Com 33 eu tava no Santos. 36, 34 eu era capitão do Santos. E o Jorginho entrou pra história do Santos, pra quem não sabe quem é mais novo, né? O torcedor do Santos deve se lembrar, ele fez o gol de número 10.000 da história do Santos, né? Tá, E nós ganhamos uma taça do Cruzeiro, um tal de Copa Centenário, né? Que é. Só vamos ver essa Copa daqui a 100 anos de novo. Então, quer dizer, nós vamos ficar 100 anos falando dela, em cima do Cruzeiro. Então, realmente, o Santo André foi para mim, um grande passo e um retorno muito grande ao futebol. Eu tenho um carinho muito grande pelo Santo André. E depois disso você ainda volta pro Santo André? Aí eu voltei para encerrar a carreira. Eu voltei porque o Tata também estava aqui e o Santo André estava na Série C, mas sem a mínima condição financeira, né? É aquela Série C terrível nossa, né? Que a gente acho que perde 5 de Perde 6 tudo. jogos. Acho que perdeu todas. Eu acho que não ganhou nenhuma. Acho Perdeu quase acho que empatou uma, se eu não me engano. O resto, Botou um e perdeu o resto. o me engano. porque não tinha mesmo. Nós estávamos com garotos da base, nós estávamos com garoto. Para vocês verem, eu só recebi o dinheiro da gasolina. E naquela época, Série C, que a gente hoje vangloria e tal, naquela época, a Série C era uma coisa meio... Não largada, mas eu lembro que vinha convite da federação, né? Era isso mesmo. Não tinha essa... O Santo André joga várias Série Cs, assim. E é uma pena, né? Porque a primeira vez que a gente foi levar a Série C a sério é a do ano seguinte, em 2003, né? Foi então, que quando veio o menino lá, o falecido... Como que é o nome do treinador lá? O Ferreira. Ferreira. Então, nesse ano foi foi dessa forma que eu vim encerrar minha carreira. Por que aconteceu isso? Eu estava em Santa Catarina, no Havaí. Já ia parar. Final do ano eu ia parar, ia disputar a Série B, ia parar. Já estava com essa intenção.
Aí eu vim embora, porque minha irmã estava com câncer. Só tinha mais 6 meses de vida. Eu preferi os 6 meses. Aí eu estava em casa, quando o Tata me ligou, falou, Jó, pô, sei que você está aí em São Paulo, vamos... Eu falei, como é que vocês sabem que eu estou em casa, cara? Eu não falo para ninguém, ninguém fica sabendo. Não tenho rede social, não tem nada, aquele nem existia, né? Não tinha assessor, não tinha nada, como é que vocês sabem? A gente sabe da sua vida inteira. Eu falei, tá bom, mas o que você quer? Aí eu tô aqui em Santo André, nós estamos dando a Série C, você não vem? Eu falei, Tata, minha irmã tá assim. Ele falou, não, você treina com o telefone do lado. Se ela tocar, você pega e vai embora, pega o carro e vai embora. Então foi assim que eu vim, foi dessa forma que eu... Aí pagava só a gasolina, não pagava mais nada. E para nós, né, Sérgio, foi um presente, né? Porque tinha sido, como você falou, de 93, 94, 90... Acho que tem um ano só que... Mas naquele ano nós somos ainda vice-campeão da Copa Paulista. Só perdemos pro Ituano por causa de uma besteira também. É o jogo de Mauá, né? Aquela última... Salvo engano foi. Nós ganhamos de 4-1, 4-2, se eu não me engano, só que nós tínhamos perdido lá de 5, né? Então, aquela derrota lá, aquela derrota lá é que é mal contada. E é uma das sacanagens da história do futebol, porque você vê por um ano que o Jorginho não faz parte também daquele, né, do esquadrão ali da época que... Mas não dava, velho. Que não dava. O treinador que tava não dava. Ou ele ia me bater ou ia bater nele, cara. O Ferreirão era pouco... O curioso é que o Jorginho falou aqui, né? Poxa, ele tava pensando em parar de jogar futebol, olha só, né? 97. Não, o Jairo me convidou umas 3 vezes pra ser treinador. Então, pra ser treinador também. Ainda pega uma... Ele não falou, mas ele pega uma seleção brasileira. Não, a seleção foi antes. Ele queria que eu parasse... Ele queria que eu parasse, por exemplo, no segundo semestre e ficasse treinando, mas como treinador também. E aí continuasse jogando no... Então ele queria que eu falei, não dá não. Inclusive fizeram essa pergunta no chat, né? Eu ia esperar chegar no momento pra falar de quando você para a sua carreira pra virar treinador, né? Mas o Fábio Marques fez essa pergunta se você não recebeu o convite pra ser treinador. O único convite que eu recebi foi quando o Santo André estava na Série A ainda com o Marcelinho Carioca aqui. Quando eu fui interino do Palmeiras. E naquela época eu tinha acabado do Muricy chegar. Aí eu não sei se foi o Sérgio do Prado? Sérgio do Prado, ou foi alguém que me ligou. Tinha um senhor que tomava conta aí que era... Era o Juraci, será? Não, o Juraci veio depois. O Juraci falou que eu não tinha condição de treinar o Santo André. Pelo menos foi o que me falaram. Se é verdade ou não, não sei. O Juraci, eu trabalhei com ele no Rio Branco. Gente boa, mas pelo menos foi ele que falou. Acho que foi a única que eu fiz, que foi o único convite que eu tive foi esse aí, mas não dava pra vir porque eu tava trabalhando no Palmeiras. Essa pergunta foi feita no chat, mas depois que a gente divulgou, foi a pergunta que basicamente todo mundo fez e todo mundo sente essa falta, na verdade, né? Porque a identificação que acho que você pegou com o Santo André, pra quem é torcedor, cara, ela é tão grande, e toda vez que a gente entra nesse meandro aí de, poxa, tá um treinador, sempre aparece, e sempre surge por aqui o buchicho, talvez esse ano é o ano que vem o Jorginho, hein? Vai ser o ano do Jorginho. E a gente, então, que fica aí o Emerson, que às vezes assiste a gente. E se fizesse o convite atualmente? Cara, eu não sei se eu viria mais, não. Eu tô querendo parar, na realidade, né? Eu tô querendo sossegar o meu pito, porque o futebol, ele acaba muito com você. O Santo André, acho que o André só teve uma condição assim melhor quando estava, se eu não me engano, na Série A do Campeonato Brasileiro. Sempre teve dificuldade. Eu prestei atenção no que você falou no começo da abertura. É muito difícil para a direção arrumar dinheiro e montar um time extraordinário, sabe? É muito difícil. Ainda mais nos tempos de hoje. O Santo André sempre teve problema com isso. Sempre. Gostava de vir jogar porque o Santo André, eu gostei do Santo André, é diferente. Muitas vezes eu vinha mais era porque era o Santo André do que eu ia ganhar. Eu ganhava mais em outros clubes do que aqui em Santo André. Só que eu gostava de jogar aqui. Gostava de vir para cá. As pessoas eram legais, o Celso, uma pessoa extraordinária. A direção, finado Jairo, já tive algumas desavenças com o Jairo, mas no fundo a gente se dava bem, entendeu? Era um cara muito correto, pelo menos foi conosco, né? Nunca deu nenhum problema. Tinha lá o pessoal que ia no vão, no micro-ônibus, que era da direção, pessoal do conselho. Rapaziada também é gente boa, um que tinha uma empresa de uniforme, de material esportivo.
Luiz da A Esportiva. esportiva. Luiz Duarte. É. Gente boa demais. Então, quer dizer, eu gostava muito do clube. Mas financeiramente é muito difícil do clube montar. Para se fazer um trabalho aqui, Arthur, para vir aqui e não subir e não ganhar, é muito ruim. Sim. Para todo mundo. Para mim, para eles, é muito ruim. E para subir, você tem que gastar um graninha. Tem que gastar um time. Porque é difícil você ter sorte de montar um time que dê certo. Hoje, ainda bem que tem lugar para treinar, que é o campo mesmo, né? Por ser sintético agora, ele pode... suporta um pouco mais, não é isso? Sim. Então, mas isso é bom. Mas, ao mesmo tempo, se você não tiver uma condição de trazer jogadores com qualidade, cara... Basta ver os times dá que subiram condição. esse ano, né? 2 times que, entendeu? em tese, você vai falar assim, quem é o SAF. Capivariano, quem é o Primavera. Primavera. Primavera nunca né? subiu antes. E não é nem por ser SAF, na verdade é porque é uma SAF com dinheiro para investir, né? Com empresários que são o dono. Porque o Primavera, o dono é o... É o filho- Deco, né? Não, o Deco não pode estar mais, ele não pode fazer mais isso. Porque ele tem o emprego no Barcelona, como gerente, ele não pode mais mexer em clube nenhum para fazer negócio. Mas ele deixou lá alguém lá no lugar dele, e tem o que é filho do Betozinho, o Nenezini. Então eles montam o time como eles querem, pô. E a gente falou da 5ª divisão da Bezinha, né? Os 2 favoritos aí agora para semifinal que tem a chance de fazer em casa, 2 SAFs também, SAF o Tanabi também. e o Ecos E o Eco Suzano. do William. Que também se formaram, sabe também? Sim, também. E coincidência ou não, são os times que estão chegando aí, né? Agora, eu até ia fazer esse contraponto mesmo, porque talvez tenha uma diferença, né? Hoje em dia, isso que você está contando agora aí, puta, eu gostava de jogar e tal. Entre os atletas, é muito difícil a gente achar algum atleta que consiga ter identificação. Ainda existe, mas é uma exceção. Quase todo mundo que a gente ouve dali dos anos 90, até mesmo a geração do fim dos anos 2000, a geração do Dedimar, que vem na sequência disso aí, né? O Dedimar fala pra gente, ele fala, cara, aquilo ali era nosso terrão, era um cimentão aquilo ali. Concretão, né? É, o concretão, né? Puta, ali não tinha pra ninguém. A gente ouviu isso dele. O Romerito. O Vladimir escreveu um Romerito livro aqui sobre também, a né? Copa Não, do não é o do Brasil. Fluminense, não, é outro. Eles falam tudo isso. Não, o Romerito, o meia, o canhotinho. Isso, Goiás, É, Sport, ele mesmo. Foi meu jogador. E como é que começou essa carreira de treinador depois que você para? Quanto tempo que você... Não, na realidade, eu parei. Quando eu parei, eu fiquei uns 2 anos sem querer nada. Não estava afim de nada, não. Eu falei, deixa eu curtir um pouco. Aí eu fiz alguns cursos no sindicato, aquelas coisas de treinador. Só que eu vi as histórias dos treinadores. E aí passou. Eu fui até o Nacional e fui conversar com o Túlio, que era meu amigo. Eu falei, Túlio, deixa eu ficar com você, porque eu fico falando esses cursos, esse cara não fala nada, deixa eu ficar com você aqui um pouquinho para ver negócio de treino, conversar com o preparador físico algumas coisas, né? Apesar que a gente tem um certo conhecimento, mas não... Eu falei, fica aí. Aí eu fiquei um pouco, apareceu o Sub-20, eu fui pro Sub-20. Aí nós disputamos uma boa Copa São Paulo. Aí eu fui para Mogi das Cruzes. O Montini estava lá, era diretor do time do Mogi. Aí eu fui lá na 13. Eu falei, puta merda, fui lá na 13. Aí nós ficamos entre os 8. Na última rodada nós ficamos fora porque eu saí. O dono aqui do time, o Paulo de SAF é isso, né? O dono do time levou todo o time embora dele lá pro Matsubara. E eu fiquei só com a baba do boi. O resto foi tudo embora. Aí o último jogo eu já não fiz. Aí fui convidado pelo Palmeiras para ser coordenador. Uma coisa que eu não queria porque meu filho estava lá. O falecido Leonardo estava lá. Então eu não podia ser dirigente dele. Era uma coisa que na minha cabeça era difícil. Aí o Dr. Gilberto me convidou com o Toninho. Depois tive que conversar primeiro com meu filho para saber se ele aceitava. Se a minha esposa também iria aceitar, porque podia ter um conflito, podia ter algumas desavenças em casa, porque eu ia querer uma coisa, ele poderia querer outra, eu conhecia a criança. E com o meu filho mais novo, falei, cara, você também faz parte do negócio, como é que é? O Lucas, ele falou, não, pai, tudo por mim tudo bem. O Leonardo é que vai, ou ele vai agora endireitar, ou ele... Aí eu fiquei 6, foram 8 meses que eu fiquei no Palmeiras.
Que eu cheguei... Não, 8 anos não, meu Deus. Eu cheguei lá em 2007. 2007. E fiquei até 2008. Mas os 8 meses mais felizes da minha vida foi quando eu fiquei com o meu filho lá. Foi os 8 meses mais felizes da minha vida mesmo. Não tem como não ser. Eu tenho essa gratidão com o Palmeiras eterna. Que ele me deu essa felicidade de poder trabalhar com meu filho. E aí depois me deu a felicidade de eu poder ser interino por 7 jogos. E ficar um tempo lá como auxiliar, mas aí... Não, preferi desculpa, sair. você tá até menosprezando essa fase sua de interino. Aí teve muita gente que... hoje, né, já se vão quase 20 anos, né? 2007, você falou? Não, foi 2009. Já se vão 15 anos, 16 anos, né? Mas eu lembro que na época, até a gente aqui, né, é óbvio isso aí, a gente seguia torcendo. Até hoje a gente faz isso, né? O nosso zagueiro tá lá na Bulgária, a gente segue os times da Que Bulgária legal. pra ver o Elitão lá. O Elitão. E você nessa época aí, a gente sofreu com a perda do seu filho, isso é uma coisa importante de você saber. Obrigado. A gente aqui ficou... eu lembro que foi uma semana que todo mundo aqui falou, meu, e a gente perdeu o contato, você é esse bicho do mato aí, que ainda bem que a gente conseguiu achar agora um jeito de te contatar. Mas na época a gente queria muito ter, inclusive, prestado uma homenagem pelo momento ali que estava passando, enfim. Mas essa fase no Palmeiras, eu lembro que muita gente... É o Pisserni, né, que entra na sequência, não? Não. É o Muricy. Muricy. Ramalho. É. Na realidade, foi assim... Eu era coordenador de toda a categoria de base. Então, nós estávamos fazendo algumas mudanças, algumas coisas que nós estávamos fazendo, que hoje o Palmeiras, graças a Deus, tem tudo isso, que nós tínhamos ideia disso, de mudar tudo. E nós colocamos um dedinho ali, e esse João Paulo veio e conseguiu fazer esse 99% aí, ó, com capacidade. E eu perdi o Betinho, daqui de São Bernardo. Era meu treinador, meu compadre. Betinho eu encontrei agora ele no Piauí. Ele É treinador. isso aí. Pô, Paranaíba. Paranaíba. Eu tava Paranaíba. lá, ele ia jogar com o Sampaio Corrêa. Pô, vou até mandar pra ele aqui. Ele tá pra aqueles lados lá. Saiu agora, né? Porque acabou, o Parnaíba perdeu é. a Série D. Falei com ele agora, domingo, dia dos pais, eu falei com ele. E aí eu falei, ele saiu, eu falei, então eu não vou querer outro não. Eu vou ficar eu mesmo treinando o time B. Aí o Toninho falou, coordenador é uma coisa, treinador é outra. Eu falei, tá bom. Você vai ver, se você não gostar, tchau, vai embora, segue o barco. Eu não tô nem aí. E aí a coisa começou a andar. Eu comecei a fazer montar um time só de garoto, mas e comecei a melhorar. E melhorou os garotos e deu uma melhorada. Aí nesse meio termo, o Vanderlei teve um problema com a direção, foi embora. Aí o Toninho me ligou, numa sexta-feira, 11 horas da noite. Pô, você precisa vir aqui pro CT. Eu falei, tá bom, eu vou, Toninho, mas fala o que você quer. Eu tô do lado da minha mulher já deitada aqui, malandro. E você... É o Toninho Cecílio, que também depois Que ia jogou ser o pra nós também. nosso Subiu treinador. Jogou a né? carreira com a gente. Aí falou assim, eu vou pra ir com ele, ele vai falar que nós vamos pra onde? Ela vai, deixa eu falar pra ela pelo menos o que eu vou fazer aí, né? Porque senão... Aí ele me falou que o Vanderlei tinha acabado de se desligar e era só pra eu dar um tempinho pra ir pra lá, pra chegar umas meia-noite, que ele tava saindo, pegando as coisas dele. Falei, tá bom. Aí fui pra lá, conversei com o Dr. Gilberto. Perguntei pra ele, falei assim, Dr. Gilberto, quem manda? Eu, senhor? Ele falou... Toninha, ele é assim, é? Aí o Toninho falou, é assim, chefe. Falei, sou eu que mando. Falei, então tá bom, se é você que manda, não tem problema, pode ficar tranquilo. Aí tive uma conversa com o elenco, o Tony me apresentou, tive uma conversa com eles, e aí fui ajeitando da minha maneira o que eu achava que tinha que melhorar. Né? Que eu acho que tinha que melhorar. E aí, dali em diante, eu fui embora. Até hoje as pessoas lembram, falam, se você não tivesse saído, tinha sido campeão. Eu falei, não sei se teria sido. A gente não dá para saber o futuro, né? Muito menos consertar o passado. Mas foi muito legal e eu tenho o maior respeito e alegria e a gratidão com o Palmeiras. E agora esse seu último trabalho foi o Juventus. Estava no Juventus, por que eu tô dizendo isso? Porque é muito difícil, é o problema. Se você trabalhar nos times menores, é muito difícil financeiramente você conseguir montar um time. É muito difícil. E a cobrança é igual, cara. A cobrança é igual. Vocês vão cobrar igual. Então,
Para um cara que está começando, legal, mas para um cara que já está com 60 anos como eu, ficar ouvindo uma baboseira lá de cima, é duro, viu, cara? É difícil, não é fácil, não. Se eu fosse talvez do seu tamanho, Maurício, eu já não estaria vivo há muito tempo. Já tinha me matado há muito tempo. Porque o que eu já arrumei de confusão com isso, cara, porque eu não tenho, na minha veia não tem sangue de água, não. É quente queimando. Entendeu? Então, para arrumar a confusão, agora mesmo no trânsito, já 3 eu já quase arrumei confusão. E ser treinador... Isso porque eu já não ando armado. Imagina se eu andasse armado como era lá antigamente. Ser treinador, a gente teve 3 casos aqui que são bem difíceis até, né? Sandro Gaúcho, que pegou também um time que era uma daga horrível ali. O Sandro, né? Mas, eu lembro. E que Deu uma melhorada no time. Então, mas é difícil. O time era ruim. E a gente se sentia naquela condição de, pô, não dá pra xingar o Sandro Gaúcho, cara. A gente teve... O Sandro é tão gente boa, Pois né? A gente teve um problemão. Eu não joguei com ele, mas eu conheci. Com o Ivan, cara. O Ivan, a gente foi campeão da Copa Paulista em 2014. E aí cai naquela coisa do... Foi quando eu vim. Ah, sim. 2014. A Copa Paulista tem aquele negócio... Não, dá pra disputar o Paulista, acho que dá 2, né? E aí o Ivan pega o Paulista da 2 do 15 e vai mal pra cacete. E aí chegou a... Eu lembro até que teve gente da torcida que chegou a bater boca. Eu falei, cara, vocês estão loucos, velho. Esse cara aí, eu tenho as fotos desse cara na minha parede lá, dele goleiro. Não consigo ficar bravo. E quem foi o terceiro? Eu falei que eram 3, teve mais um, não teve? Que foi... 2001. Não, que foi jogador e treinador. Ah, o Rota, mas o Rota entregou um título. Mas entregou... A primeira vez que eu fui gritar campeão, em 2003, lá no pleno Pacaembu. Ah, contra o Palmeiras? É. No Sub-20? É, aquele ali foi o nosso primeiro título de... Aí esse é pior que você, de Bicho do Mato. Ele tá no interior do Paraná, ele tem a filha dele tem um celular... A gente queria... Eu falei, você não consegue pôr ele pra... Não, ele não fica nem com celular. Maurício, eu falo pra você. Por que eu não saio de casa? Porque eu já não me envolvo assim em futebol, não vou em estádio. Primeiro que eu não gosto de atrapalhar a vida de ninguém. Né? Segundo, vamos supor... Quem tá de presidente hoje? Ainda é o Celso? É o Celso. Então, vamos supor que eu chegue aí, o Celso... vem ficar do meu lado. Tá jogando lá, perde. O treinador sabe que eu tô lá em cima, ele vai achar que eu tô querendo o lugar dele. Então... Eu não quero passar isso pro cara lá. Ou vocês verem aí, vocês começam a gritar, aí é pior ainda, entendeu? Então, muitas das vezes, eu fico em casa mais por causa disso, pra não atrapalhar a vida de quem tá lá, cara. Se é um amigo, que nem o Ivan era treinador aqui, eu vim aqui, foi quando eu vim. Fiquei aqui atrás, em cima, na parte de trás lá, fiquei lá quietinho, escondidinho, ninguém me via. Ficava lá quietinho. Mas era o Ivan sabia que eu tava lá. Porque eu tinha ligado pra ele, falei, Ivan, posso ver o jogo? Ele pode. Aí eu vim ver o Ivan. Acho que umas 2 vezes eu vim ver o time do Ivan jogar. O Sérgio também, né? Sérgio Soares. Isso, Sérgio Também, Soares, é verdade. Também. Esse Aliás, fez o caminho que o Jairo queria que você fizesse. Ele fez um ano depois com o Sérgio Soares. Ele jogou e depois... Na mesma temporada, né? Ele sai do campo contra o Ituano e no outro jogo ele tá no banco. Ele tá numa Copa do Brasil, se não me engano. Isso, exato. Na Copa do Brasil, ele inclusive, na final contra o Flamengo, ele que tava lá no banco de reserva. Lembrei. Pô, e aí, Arthur, você que é da sua geração, porque pra essa moçada, acho que esse Santo André, cara, era altamente viciante. E eu falo isso pra eles, eu falo assim, a gente às vezes acha que o fato da gente estar disputando só a 2 e a Copa Paulista é ruim, mas não é isso que é ruim, é que o espírito do jogo hoje é outro, né, cara? A gente disputava aquela 2, primeiro que era uma 2 com 36 jogos, né? Era um montão de jogo. Segundo, que a gente disputava a 2, aí acabava, como ele disse, né? Ia jogar um aqui, outro lá. Chegava na 2 do ano que vem, de novo. Se não voltava 100%, mas voltava uma base, voltava um cara que... Pra mim, é uma coisa que o futebol perdeu muito, né, Jorge? Hoje o futebol de hoje tá muito esquisito, você não acha? Muito, quer ver? Quanto você tem, Arthur? Eu tenho 20. 20? Olha, um menino, cara. Pelo amor de Deus. Olha, seguinte, o que acontece? A criação do Arthur hoje com 20 anos, na minha época eu nunca imaginava ter um brinco com 20 anos. Eu nunca imaginava isso. Que dirá desse bigode aí. Não tinha como. Não, o bigode, meu pai iria falar pra você é macho, mas tira o bigode. Então, pra você ver, não dá, é muito difícil. Hoje, pra eu conversar com ele, eu vou ter que ter maneiras, formas, cautela, pra não insinuar ele algumas coisas que
poderia ser que no meu passado, hoje seria ruim. Seria, ou seria, por exemplo, uma homofobia, ou seria alguma coisa assim, entendeu? Então, e outra, eu não sei se ele suportaria uma pressão que nós tínhamos lá no passado do treinador. Ser mais firme. Então isso é o que a gente sente muita falta, Você tem que saber levar, porque a geração mudou, realmente mudou. Como a minha geração é diferente da de vocês, a de vocês é diferente da dele. Então hoje, você tem um time que muitas vezes você fala assim, pô, mas os caras não estão com vontade. Não é que os caras não têm vontade. Eu acho que é impossível o cara jogar futebol sem ter vontade. Até porque, se o cara que joga, ele não está ali empurrado. Ele foi porque ele gosta, e a segunda opção dele, ou talvez a primeira, é porque ele quer tirar a família dele de um lodo. Então, não é possível que ele não tenha vontade de jogar. É que muitas vezes ele é ruim mesmo. Não tem como. O que ele pode dar é só aquilo. Pode falar, Sérgio, alguma coisa? Não, é isso que eu ia perguntar, Jorginho, se você me permite. Na tua época, você, claro, começou como ponta direita na Portuguesa, né, também, aí depois foi adaptado à posição de meio campo. Não, na realidade eu fui adaptado à ponta direita e voltei para minha atual. Porque eu comecei, na realidade eu era meia. Então, e hoje a gente vê a dificuldade de se achar um camisa 10, né, um meia como você foi, pra gente clássico, na tua visão, né, como treinador. Mas porque mudou a forma de jogar. Então é isso. O Jorginho fazia uma coisa que eu lembro que meu pai sempre cantava, era escanteio pra gente, meu pai sempre falava, olha o que o Jorginho faz. Ele fazia, o Sandro Gaúcho fazia isso dentro da área. Não sei se eu que vi a coisa, mas ele fazia isso fora. Toda sobra de escanteio, a bola tava no pé do Jorginho. Verdade. Você se colocava de um jeito ali, ó, que ele não é um jogador alto pra estar ali dentro da área, então ele ficava naquela bola da sobra, todo escanteio que a gente batia, Sérgio, o goleiro saía, não sei o quê, a bola podia ir pra esquerda ou pra direita, ele tava lá, cara. Eu lembro que meu pai chamava essa atenção, como esse cara pode estar em todos os lados do campo, e a bola parava no pé dele. Então a pergunta é essa, o que mudou de lá pra cá, né, Jorginho, na tua visão? Então, né? Mudou tudo, o futebol mudou do início até o fim, vamos colocar assim, né? De uma ponta a outra. O que mudou, por exemplo? Hoje a força física ela impera, não tem como. Aí você mudou porque as estratégias são razoavelmente iguais. Ou você se defende, né? Ou você ataca, mas a forma de colocar os jogadores em campo mudaram muito em relação à nossa época. Nós tínhamos um espaço maior para jogar, nós tínhamos menos função. Hoje você tem muito mais função para exercer do que nós tínhamos no passado. Hoje você joga muito mais dentro de uma equipe e no passado você tinha alguns jogadores mais individuais. Esses jogadores com qualidade individuais é que vem acabando. Por que vem acabando? Porque os garotos sub-15, 16, 14, essas coisas todas, 11, 10, eles estão direcionados a ser jogador para a Europa. Você não vai conseguir encontrar um Neymar toda hora, certo? Então, quando você encontra alguém que tem alguma capacidade física muito boa, um passaporte europeu, por exemplo, uma condição tática boa, força física para ir e voltar, mais ou menos tecnicamente passa razoavelmente bem, cabeceia mais ou menos, chuta forte, sei lá, divide bem, esse cara é mais fácil de ser, somente uma altura boa, né? Uma altura de 1 metro, de preferência 1,75 m, 80 para cima. Esse rapaz é muito mais fácil dele passar num teste do que um garoto franzino como eu. Quanto você mede, Arthur? 1,73. Puta, o Arthur é mais alto que eu. Eu comecei com 1,70, já tô com 1,68. Pra você ver. Aí hoje um jogador com 1,68, ele tem que ser muito, muito fora do normal para ser aprovado. Porque não há interesse. Entendeu? Então é muito difícil. Aí os treinamentos mudaram tudo, Sérgio. Tudo. Hoje você não tem como fazer muita finalização. Você faz alguns jogos reduzidos e os caras acham que aquela finalização que você tem é o suficiente. Ela é enganativa. Por que ela é enganativa? Ou enganadora? Por que isso? Porque quando você sai na cara do gol, você está muito próximo ao gol. Então o gol fica muito grande. Só que você, normalmente no jogo,
Como você está em linha baixa e você tem que percorrer uma distância de quase 70 metros ou pelo menos de 50 metros, o gol começa aí, o goleiro começa a sair, o gol começa a ficar pequeno. A perna já vai cansando, né, pelo pique. Aí que tem você o deu. cansaço disso aí tudo, vem a pressão, vem a qualidade do jogador, vem como ele é psicologicamente, se ele tem capacidade de se segurar ou não, de segurar a pressão ou não, enfim. E ele não treinou aquilo. Ele não treinou aquilo. Aí como é que você quer que ele responda com qualidade fazendo o gol? É muito difícil, então a chance de perder é muito grande. Isso eu estou dizendo não é jogador do Santo André, do Juventus, não, estou falando de jogador de seleção brasileira. A capacidade que eles Não tem têm mais um batedor de falta, né, Jorginho? Então, a capacidade que eles têm de perder hoje gol é grande. É muito maior do que a de fazer, porque você não tem mais nenhum hoje atleta nosso lá que brigue pela artilharia de qualquer competição lá na Europa. Qualquer uma, não estou falando das grandes ligas, não. Estou falando de qualquer uma lá da Europa. Não tem um que você fala assim, puxa, ele é artilheiro com 25 gols, 30 gols em um ano de competição, em 38 jogos que ele fez. Não consegue, não tem. Batedor de falta é pior ainda, porque quando você começa a exigir muito fisicamente nos jogos reduzido, a sua perna ela incha de uma forma enorme. E aí você ainda vai fazer falta, realmente fica difícil. Então eu acho o seguinte, você tem que entender o que você tem na mão. Se o rapaz tem uma condição boa, eu acho que você tem que tirar ele um pouquinho do treino e dar uma condição dele bater na bola. E aí você fazer. Só que aí, como você está numa categoria de base, por exemplo, você tem obrigação de ganhar. Aí se você tem a obrigação de ganhar, você não vai tirar o jogador de lá. Aí você vai deixar. O treinador do Brasil não tem mais esse tempo, né? Não tem Não. mais o tempo de Bom, nunca pegar teve. o time. No profissional, no amador, hoje também não tem mais. É que ainda antes os treinadores ainda tinham um pouquinho mais de tempo, né? Hoje o treinador já perdeu 3 partidas, já estão pedindo fora, tudo. Aí você acha que também é um pouquinho dessa falta de o treinador não poder ter mais o tempo de pegar um jogador individualmente e falar, você é bom nisso, vamos treinar melhor isso, ou você é meio ruim Não, nisso, vamos... o fato de você não poder treinar um pouco mais o atleta é o fato dele realmente treinar muita força física. Muita força física. Todo treinamento que você faz de espaço curto, ele termina sendo uma força física absurda, que é muito arranque. Você bate, gira, você vai e volta com uma velocidade tamanha. Então é muita explosão que seu músculo faz. Toda hora você tem que estar nisso aqui. Não, bate, vai e volta, vai e volta, vai e Virou volta. quase um futsal, né? Virou mais ou menos isso. Entendeu? O futsal ainda a bola sai, para. Lá a bola sai, os caras jogam outra. Então, quer dizer, você continua o tempo todo. E isso faz com que você, como entrou muita hoje, você tem que ter uma fisiologia excepcional, você tem que ter uma alimentação, um descanso ainda melhor ainda, porque o atleta, se não descansar, ele não consegue render mesmo. Não consegue, não adianta. Principalmente se for em alto nível, se for Série A e Série B, é muito difícil. Porque se você não tiver com a musculatura em dia, você não consegue dar conta do recado. Porque é muita força, pouca qualidade e muita força. Pensa-se pouco. Você não deixa, desde garoto, desde os 11 anos, 10, 12, você não deixa o jogador criar. Hoje, nas categorias de base, eles não criam. Eles são obrigados a fazer o que o preparador quer. Então, por exemplo, desde os 7 anos, quando eu comecei a brincar de futebol, 5, 6 anos, sei lá quanto, eu brincava na rua, então eu fazia o que eu quero. Sim. Até os meus 16 anos, quando eu entrei na Portuguesa, eu fazia do jeito que eu achava, que eu queria e do jeito que eu via pessoas fazendo. Né? Aí sim, depois lá eu tive um treinador que pedia algumas coisas para eu fazer, tal. Muitas vezes até meu irmão pegava no meu pé e falava para ele, mano, mas eu tenho que fazer o que o treinador pede também. Sim. Entendeu? Então é muito difícil. Aí você começa a ter funções, ok? Só que agora você está tendo essas funções com muito menino. E aí não dá tempo de você criar um atleta que saiba pensar, que saiba conduzir uma bola, que saiba enfiar uma bola média distância, longa distância, um meia que possa pensar por dentro, jogar por dentro. Por que ele não quer? Porque os treinadores, que, na sua grande maioria, eles não sabem usar o atleta para que possa mudar de posição com rapidez. Uhum. Então ele obriga o jogador a fazer uma função. Ó, você vai pegar o de beirada até o final. Aí o cara é meia, ele vai até o final. Só que como é que ele vai ter perna para depois ir lá? Volta. Entendeu? Então, quer dizer, essas coisas você termina fazendo com que alguns atletas sumam.
É mais fácil você, por isso que eu tô falando, é mais fácil ter um atleta grande e forte do que atleta menor. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tava num podcast, né? Acho que do UOL. Acho que é do UOL. Não é do UOL. Ah, não lembro o que é. Sei que é ali na Hélio Pellegrini, ali naquele, não, Hélio... ali não, perto da Vina Bandeirante. Aí eles estão, e era de palmeirense o pessoal, né? Ah, eu assisti esses dias. Aí ele pegou e aí eles estavam falando tal, aí tinha 2 meninas e um rapaz. Aí começou aquele negócio. Ah, quem vai ser o primeiro, quem vai ser o segundo, quem vai ser o terceiro, né? E o Botafogo não estava nem na primeira fase, no ano que o Botafogo foi campeão. Sim. Aí eles perguntaram pra mim, o que você acha? Eu falei, eu acho que o Botafogo briga pelo título. Você tá brincando. Até me menosprezaram, né? Aí no ano seguinte eu voltei com eles lá e falei assim, vocês não vão me perguntar sobre o Botafogo? Aí eles falaram, por que isso? Porque aí o que eu falei do Botafogo? Eu falei, o Botafogo tem um time muito forte fisicamente. Sim. Era um time muito alto, muito forte, muito veloz. E o Botafogo ganhou nisso. O Botafogo vinha aqui, baixava a linha e quando saía mas numa velocidade. E não eram só os jogadores que iniciavam. Os reservas também. Entrava na mesma intensidade. Então montaram não só um time, mas montaram um elenco. Não, e é isso que custa caro, né? Porque aí você tem suplementação, exercício, acompanhamento. De novo, volto nas categorias aí, nos que a gente tem assistido, 5ª, 4ª divisão. Essa SAF não é que o time é bom. Eu fui ver ontem o Tanabi, Independente. Nossa. Independente começou matando o jogo, fez 1-0. Chega no segundo tempo, cara, lá em Limeira. Chegou no segundo tempo, aquele zagueirão fortão do Tanabi ganhando todas, empataram 1-1, o time é mais forte. Ó, a gente já tá chegando na parte final, aqui tem 2 pessoas que... a primeira é mais antiga, faça o primeiro vídeo pra gente, Gabriel, pode deixar a gente ouvir o som aqui, mas pode cortar nosso áudio. Grande Jorginho, meu irmão, hoje tá frio do caramba, hein? Ô, meu irmão, satisfação falar com você, Jorginho. Um dos melhores meios que eu joguei. Depois do Zico, pra mim, foi o melhor meio que eu já joguei junto. Esse era fera. E como pessoa, então, nem se fala. Jorginho, meu irmão, beijo no seu coração. Felicidade, tudo de bom pra você e família, meu irmão. Sucesso! Boa noite, compadre. Tudo bem? Faz tempo que a gente não se vê, né? A gente se fala pelas internets aí da vida, mas não se vê há bastante tempo. Tô vendo aí que você está participando, né? Desse podcast aí. Com certeza deve estar falando muitas das histórias, né, que você tem dentro do futebol. E principalmente tudo aí que foi feito, né? Todas as conquistas aí que não foram poucas, né? Foram muitas. Te desejo aí uma boa semana, um bom programa aí para vocês todos aí que estão participando e que fiquem com Deus, tá bom? Um grande abraço, Jorginho. Esses 2 caras aí são sensacionais. O Beto é meu compadre, irmão. Eu tenho até o hábito de chamar o pai dele de pai também, né? Pai e a mãe também, mãe. Sou padrinho da filha dele, da Bruna. E o Beto é um cara que eu tenho um carinho especial. E o Biguzinho, cara, é um dos melhores volantes que eu já joguei na vida. Ó, é sensacional. E não tô passando aqui. Eu vi ele jogar no Flamengo, quando ele começou com o Zico. E o primeiro treino que nós fizemos, parecia que nós nos conhecíamos há muitos anos. A gente jogava na praia, na rua, sei lá, jogava no Flamengo. Era impressionante o que nós nos conhecíamos. E fechava os olhos e continuava se conhecendo. Então, e o Beto a mesma coisa. Quando eu cheguei no Palmeiras foi o meu parceirão, assim. Ele, o finado Odair, né? O finado Odair, meu Deus. Ele e o Odair. Nós juntávamos os 3 pequenininhos e vivia juntos os 3.
Eram pessoas, também o Beto também, a gente se entendia com o olho fechado, né? Então são dois caras que na minha vida nunca vou esquecer. Ó, João Vitor, que estava ali nos bastidores, também cresceu conhecendo aí a história. Aliás, você acompanhou o Bigu até no Aramação. Ele tá ainda na Aramação jogando ou não? Boa Já noite. parou? Não sei, eu ainda não vi ele lá. Eu vi ele em algum jogo da Várzea, eu vi ele. Bigu tá até hoje. Aí esse aí não tá com 50, 30 e poucos anos a 55 cara dele. mais, é. 60 mais, e ainda de vez em quando eu sei que ele tá jogando por alguns times. O que você quer perguntar pro Jorginho? Manda pau aí. Eu fiz 4 no YouTube, mas eu faço 2. A 2 tá... A 2 tá mais difícil agora ou ela sempre foi difícil? Sempre foi difícil, mas na época era melhor de ver jogar. Nossa época era melhor de ver jogar. Tem essa mística mesmo de na hora do vamos ver a camisa ter algum efeito ou é só Quem tá torcida? dentro da camisa é que faz o efeito. A camisa não faz efeito sozinha. Mas eu vou falar uma coisa. Vocês deixaram uma herança pra essa camisa, que essa camisa hoje... Eu tenho certeza que a nossa camisa hoje é mais pesada do que a que vocês jogavam. Ó, mas a do Santo André, desculpa, mas ela sempre foi, porque, ó, sabe quem foi um dos maiores zagueiros que jogou no Santo André? Luiz Pereira. Opa. Entendeu? Então é demais da conta. O Vladimir jogou aqui como lateral esquerdo, cara. Sim, 87. Então, são caras. Esses são pesados. Quando você fala assim, olha, a camisa do Corinthians é pesada, o Flamengo é pesado. Não é porque é Flamengo, é porque os jogadores que estão vestindo a camisa são bons, acima do normal. Senão ela ia ser comum igual outra qualquer. Para de falar que a camisa pesa. Não, pode pesar fora. Aí vem o lado político dentro de uma federação, de uma confederação. Aí eu vou falar para vocês que aí tem um lado pesado. Mas dentro do campo, desculpa, é jogador que tem mais qualidade, mais personalidade, mais capacidade. A camisa... A torcida, pouco importa, cara. Eu cansei de ganhar de Corinthians dentro do Pacaembu lotado aquela porra. Do Palmeiras a mesma coisa quando eu vi jogar pela Portuguesa. Então não tem essa coisa. O que o atleta, o que tem, pelo menos na nossa época era assim, quando atleta, era assim. O cara de lá é melhor do que eu. O que eu posso fazer? Aí eu vou tentar jogar ainda mais? Não, eu vou jogar o que eu sei mesmo para tentar ganhar. Vamos ver se a gente consegue. Nós conseguimos, por exemplo, uma façanha, ganhar de um Flamengo com o Zico e Júnior, no Morumbi, de 2-0 com a Portuguesa. Era uma façanha, mas conseguimos. Entendeu? Hoje é mais difícil da Portuguesa conseguir vencer o Flamengo. Essas são as diferenças. Mas pode ir outra, Vitor. Pode ir lá. Você passou em 92, 94 e 97. 93, 94, 95 e 97. O melhor foi de 97? Mas não tenha dúvida, não foi melhor. Aquilo ali foi uma... O Tata fez um Barça Santo André. Ok, aquele time, nós entrar em campo, nós de vez em quando a gente falava assim, hoje vai ser de quanto? 3 ou 4? Não tinha jeito. A gente atropelava. A gente só tinha dificuldade quando a gente viajava muito longo. Nós fizemos um jogo contra a Francana, foi 1-0. Pode procurar aí. Francana 1-0, foi eu que fiz o gol. Eu fiz o gol, eu estava morto. A grama dessa altura, mas extremamente cansativa. Um calor miserento. Aí eu fiz o gol, eu fiz a intermediária mais ou menos. Eu saí driblando aqui, o goleirão adiantou, eu tirei. Foi um dos gols mais bonitos e eu não tenho esse gol. Não tenho. Ninguém tem esse gol. Aí eu caí, porque eu não tinha força de dar um abraço no pessoal. Aí falei, Tata, eu preciso... Ele falou, não, fica aí, você vai morrer. Foi 1-1 no fim. Gol do Tonzé e Jorginho. No finalzinho, é isso aí. Ele fez um gol no finalzinho, 1-1. E aí ele... Ó, o Tonzé, cara. Aí eu peguei, caí, eu falei, exausto, morto. O Tata, não, você vai ficar aí até o final. Eu falei, Tata, eu não aguento mais, cara. Põe um moleque. Não. Aí no finalzinho o cara empatou. O Anderson. Mas o seu nome é muito lembrado. A gente, por essas amizades de ver jogo, assim, né? Hoje, a hora que eu falei do que você ia estar aqui,
Um cara de Paraguaçu me mandou, falou, esse cara veio aqui, meu, acabou com um jogo aqui em Paraguaçu Paulista. Acho que também foi um 1-1, o 1-1, o gol foi dele também. Pessoal, estamos chegando no final de verdade, só lembrar que esse programa acontece graças a alguns apoios que a gente tem, um deles é de um eterno torcedor nosso, dos anos 80 ainda, o Zorba, que lançou o Sombras de Azienda, vou deixar de presente aqui pro Jorginho, é um romance policial que se passa aí dentro das empresas, falando um pouco desse tema da corrupção, que infelizmente não deixa de ser uma coisa constante no nosso país. Sérgio, suas últimas considerações, é a chance agora. Até pouco tempo atrás eu tinha a sua tarja de capitão que o Renato me deu, cara. Eu queria ter trazido ela, não achei. Vocês conhecem o Tarcísio? Conhecemos. Esse é um cara, é outro cara que é extraordinário, cara. Acho que ele ainda segue no Brunão, né? Não, acho que não. Acho que ele já deu uma parada, porque inclusive ele ficou um pouco doente. Acho que ele deu uma sossegada, mas é uma pessoa também que nos ajudava muito. Tudo que nós precisávamos lá, ele ajudava a gente. Ele ficou até... A turma toda... Na verdade, assim, o Santo André hoje, quem tá na parte do marketing é o Emerson, que mandou uma mensagem aqui no particular, pedindo para avisar aí que é fake esse Emerson que tá aí. Que a turma gosta de tirar um sarro dele, a sacanagem. Não é... Então, quem tá comentando aí no nome do Emerson não é o Emerson. Mas desculpa, Sérgio. Não, imagina, Jorginho, Pra mim, como torcedor do Santo André, foi muito legal, viu, pessoal? Esse time de 97, pra vocês terem uma ideia, que ficou 24 jogos sem perder. Era bom demais. Pros mais novos que torcem pro Santo André hoje, que eu sei que não é uma fase feliz pra gente, então o Jorginho tá aqui como um alento pra nós, né? O Mal, que é contemporâneo, né, mais de 40 anos, poxa, o Jorginho tudo bem, ele não conseguiu o título de 97 na 2, por um detalhe, sabemos a história toda, não vamos falar aqui. Mas, Jorginho, tenha certeza que, posso falar eu, e acho que a grande maioria da nossa torcida foi um baita orgulho ter você com a gente, sendo o nosso camisa 10, um baita orgulho para nós. Eu só quero agradecer mesmo. Obrigado por tudo que você fez pela nossa camisa, cara. Então, Vitor, eu vou retirar o que eu falei. Eu falei que não dava mais pra vir. É longe pra caralho, um trânsito miserento. Mas pelos dois aqui, eu vou... Sérgio, essa daqui ele também acho que jogou. Não jogou com essa do Geomax? Jogou em 94. Eu lembro de um jogo que eu fui no Brunão, Santo André e Corinthians. O Santo André jogou de amarelo, se não me engano, naquele jogo. É isso aí. Você que fez o gol pra gente? Não, vou lembrar agora. Eu não vou lembrar. O único gol que eu lembro foi esse aí mesmo. Não, eu fiz um gol também, que eu lembro muito por causa do Ivanzinho, 94. Cara. Que foi contra o Bragantino 1-0 lá. Eu tabelei na entrada da área com o Ivanzinho, ele só escorou aqui. Eu tirei aquele, bateu lá no canto. O jogo foi televisionado pela Bandeirantes. Sim, verdade. Essa aqui também não? Essa é de 95, né? Na época, considerada a camisa mais feia da história. Hoje, todo mundo é apaixonado por essa camisa. Essa aqui eu é sempre bonita. Assim, né? É sempre assim. Né, Jorginho? Eu joguei com ela sempre. Então, bacana. Esse time do Geomax, duas coisas curiosas, Sérgio. Não sei se você lembra disso. Eles tinham como ação promocional, eles distribuíam o Geomax na entrada. Isso. Essa empresa é de Santo André que virou essa gigante... Laboratório EMS. EMS. O cara, enfim, as oportunidades que a gente perde também. E eu lembro que na época a gente era moleque, né? Então a gente vinha assistir o jogo, não pedia nem dinheiro pra tomar refrigerante. A gente só quer ir pro ingresso. Aí a gente pegava o Geomax e ficava mascando o Geomax com água. E nesse time tinha o Gilson Batata. Tinha. Puta, esse cara era chato, hein, velho? Ele era um puta boleiro, assim, mas eu lembro que a gente foi na Javari assistir um jogo. Ele marca um golaço, assim, ó, ele vem assim... A gente na grade ali, ele, vocês têm que me aplaudir! Bate palma pra mim! Eu falei, mas é esse jogador que não existe, que não caberia hoje num time, né? Tinha o Raudinei também. Raudinei jogou aqui nesse time aqui, só que depois ele foi embora. O Raudinei hoje trabalha no Juventus, seu bem me lembro, ou tá na parte de captação de jogador. Ele, de vez em quando, ele trabalha lá como dirigente. Ele tava como dirigente agora no começo do ano. A esposa dele, acho que é a Cris, não é? É a Cris. Que é fantástica essa menina. Raudinei, eu tinha... O meu primeiro texto de internet foi o garoto que gritava Raudinei. Porque uma vez eu jogando no 1º de maio, fiz um gol de bicicleta e gritei Raudinei! Os caras, mas quem é Raudinei, cara? Eu falei, porra, como quem é Raudinei? O Raudinei foi gozado, né? O Raudinei teve uma confusão grande aqui com o Jair também. Porque o Bahia veio buscá-lo de volta e... verdade. Ele teve um ranca-rabo danado no vestiário também. Nossa.
vou falar aquele vestiário de vez em quando estremecia. Meu Deus. Ai, mas foi muito gostoso. O Foi- Fábio Reis era da base em 97 e falou Fábio. assim, ó, que em 97 a gente queria que o treino da base fosse um horário diferente só pra assistir esses caras treinarem. A gente corria pra ver e era um aprendizado, Nossa. um respeito enorme. Fábio Reis, cara. Nossa, quanto tempo, quantos anos. O Gerson França mandando boa noite aqui também. O grande Gerson que tá sempre aí com a gente. O Gerson tá morando no interior agora. Jorginho era um maestro em campo, jogou muito no Ramalhão. Maurício Voltolini também. Jorginho, um monstro no Ramalhão. Quem sabe volta como treinador. Xará, nós estamos começando aqui a tentar. Já mandei mensagem pro Emerson Mas aqui. eles não querem fazer uma coisa séria, pô. Calma. Tem que ser uma vamos- coisa séria. Aí eu venho. Mas senão, Então deixa com a mas gente. bem sério. Que nem, por exemplo, ó, Tem mais um você aqui vê que é da nessa nossa época época, da desculpa. MS, o cara poder. Geomax, o cara é MS, a potência que é hoje. Ó, tem um cara aqui, o Edu Passos. Jorginho é um gênio incompreendido dentro e fora do campo, muito necessário pro futebol de hoje em dia. Indiscutivelmente o melhor 10 que vestiu a camisa do Ramalhão. Ficou puto comigo porque eu só avisei pra ele no começo da semana. É um cara que ele quer autografar essa camisa do Geomax, a dele. Autografar Ele dele. falou que vou passar, você mora em São Paulo agora, né? Ele tá acho que em Alphaville, eu vou passar pra ele. O Joel mandando também aqui um abraço. O Mendes mandou. Quanta gente, É o hein? tia Marcelo ou Marcelo Mendes? Certo. Jorginho, gente, hein? da minha parte, cara, assim, ó, você foi o primeiro cara que eu torcendo pro Santo André, que eu olhei assim e falei, caramba, mano, dá pra se apaixonar por esse time. Mas é gostoso. Estragou um parece pouco a minha bastante. vida, de certa maneira. Eu espero que sua esposa não fique brava. Ela, durante muito tempo, aguentou acompanhar. Agora ela não tem. Mas, por exemplo, festa de casamento, eu já deixei de ir. O Ovídio, que mandou um alô aí também, que é outro apaixonado, já deixou de ver o confusão. nascimento da filha. Mas você é um cara que acho que faz muita falta, não só dentro de campo como jogador, mas por essa cabeça, por essa expressão, por mostrar esse tipo de coisa. E quando você fala o lance de fazer as coisas a sério, eu acho que a nossa crítica hoje, a diretoria, a gente sabe que é muito difícil mesmo e que é complicado. Mas a gente precisa entender que as coisas mudaram, né? Sim. Assim como elas mudaram dentro de campo, mudaram fora. A gente tem aí bastante gente da torcida, que nem nós aqui, que já. O Joãozinho ainda tem que trabalhar muito, mas a gente que já tá chegando nos 50, então a gente quer ajudar o clube, sabe? A gente se põe à disposição, põe ali o que precisar fazer para ajudar com torcida, enfim. A gente sabe que essas coisas hoje são distantes. Mas, olha, eu vou falar pra você que faz tempo, né, que a gente não vê assim, alguém dentro de campo, que a gente vê essa... Talvez, até você citou ele aí, talvez o Toninho Cecílio, cara, no time de 2016, tenha sido o cara que, de novo, conseguiu resgatar um pouco isso na gente. Com um certeza. time horrível não, um time ruim, classificou em 8º, pega o São Caetano em 1º, São Caetano depois o Barretos, né? ganhamos em casa 2-0, empatamos lá dando porrada em todo mundo. Aí vai jogar com o Barretos. Isso. Aliás, 2-1 de São Caetano aqui Isso. e 0-0 lá. Ganhamos do Barretos, enfim. Faz muita falta você no futebol, cara. Tomara que os caras não deixem você descansar tão cedo. Que se não for aqui, que seja em outro time. A gente... Vai ter que ser uma coisa legal, cara. Porque eu vou falar pra você, já é duro você sacrificar o tempo todo ali, porque você sacrifica a sua família. Da mesma forma que você como torcedor sacrifica, eu sacrifiquei minha família. Eu não vi, por exemplo, meus filhos em escola de jeito nenhum. Quase nenhuma. Em Santos que eu vi um pouquinho. Mas fora isso, eu fiquei agora 3 anos quase em Santa Catarina. Eu cheguei um dia em casa, pra terminar, voltei, né? Aí tava almoçando aqui, nós 4, nós 3, né? Eu, minha esposa e meu filho. Os 2 conversando e tal, e eu aqui olhando pros 2, eu falei, mas que eu tô fazendo aqui, cara? Os 2 numa conversa boa e tal, e eu sem participar, porque eu não tava sabendo de nada, tava fora, não tinha nada a ver com eles. Falei, gente, aí eu levantei e falei, dá licença. Aí eu fui pra cima, fui pro meu quarto, pensei, tá na hora de eu ir embora? Porque eu não faço parte mais da família, não. Fiquei todo esse tempo lá, cara. Ah, não dá mais não. Aí voltei e falei, ó, escuta aqui, ó. Ou eu entro nessa parada aí, ou não dá, mano. Porque é o seguinte, eu não sei do que vocês estão falando, não sei o teor da conversa, não entendo nada, mas peraí, me coloca nisso aí porque eu preciso da família. Eu tava me sentindo assim. Então, é umas coisas que eu não posso mais deixar acontecer. Então, a não ser que seja uma coisa muito legal, que a gente consiga fazer um trabalho realmente de vencedor. Aí é legal. Porque vencer é gostoso. Com certeza. Gente, é isso que... Arthur, vem aqui pra dar um tchau pra rapaziada também. Pode ficar aqui, João.
O que tinha de... Travou o meu chat aqui. Tem mais chat ainda importante? Pessoal, infelizmente, profissionalmente, a gente tem mais um jogo no ano. No jogo no sábado agora, que não vale nada contra o Oeste. Acho que o Arthur lembrou bem, temos um sub-20 que está sendo muito legal, que vai dar frutos aí pro próximo. Então, quem puder, a gente sabe que também é num horário horrível, sexta-feira. Ainda essa semana nem sexta vai ser quarta. E acho que só tem uma mensagem, né, Sérgio? Vamos se unir aí, pessoal da torcida, vamos continuar mantendo. A gente tá fazendo o podcast aqui para tentar manter a chama acesa, porque se a gente for também esperar que as coisas só caiam do céu aí, a gente sabe que não vai estar isso. E, de novo, pessoal da diretoria, Emerson, conte com a gente, o que a gente puder divulgar, o que a gente puder ajudar. Agora, fazendo as palavras do Jorginho, temos 2026 aí, 5 meses para pensar, ou talvez um pouco menos, né? Porque a gente sabe que começa antes. Novembro já começa. Mas a gente precisa ter um trabalho planejado, com cuidado, sabendo aí que a Série A2, não, se já era difícil, tá tão difícil quanto, ou pior agora com esse monte de SAF. O Juventus virou uma SAF, vem forte, não vai ter muito ano. São Bento, Ferroviária, não tem um jogo aí que você olha e fala assim, moleza, dá pra fechar 3 pontos. Então, é isso aí. Obrigado, Jorginho. Obrigado vocês, obrigado Santo André. Espero que vocês sejam muito felizes e que o nosso Santo André volte urgentemente nos melhores campeonatos do brasileiro. Se Deus quiser. Amém. Valeu, pessoal. Valeu.